Até as 2, segue por aqui. Prometi que o Thiago Fernandes tinha uma informação sobre o Vargas. A gente já emenda a informação a partir de agora. Câmeras, please. Por gentileza, em Thiago Fernandes. Thiagueira. Nossa, mãe. Depois da pequena geladeira que o Vargas tomou aí, depois daquela expulsão contra o Palmeiras, ele foi expulso, para quem não se lembra, no jogo que acabou eliminando o Atlético nas quartas de final da Copa Libertadores. Ele pegou uma geladeira, não foi nem sequer relacionado para os últimos jogos. Ele deve voltar à relação do técnico Cuca para o jogo contra o América no fim de semana. Então o Vargas deve surgir na lista de relacionados do Galo para esse clássico diante do América e pode sim reforçar o Galo nessa partida tão importante pelo Campeonato Brasileiro. Ô Elton, você acha que em períodos de derrotas e principalmente na eliminação para o Palmeiras, é natural que num momento como esse, mas especificamente naquele que o Atlético esteve mais uma vez diante do Palmeiras, muito próximo da classificação e acabou mais uma vez escapando entre os dedos, esse lance de achar um bode expiatório, de procurar culpado, isso traz mais problemas do que qualquer outro problema já existente dentro do grupo? Então, mas a situação do Vargas, eu acho que dá pra gente dar uma afastadinha nessa questão de bode expiatório, porque foi uma situação muito complexa. Era uma reta final de jogo, eu acho que se a gente colocar no pacote, não é nem bode expiatório, não é nem a questão de pegar e falar assim, o Vargas é o culpado por tudo. O Vargas não é o culpado por tudo. A situação que aconteceu, o modo que aconteceu, deixou jogadores chateados, diretoria chateada e principalmente o torcedor. O Vargas era sim um jogador que poderia bater pênalti, poderia ter acertado a sexta cobrança e o Rubens errado a sétima. A gente não sabe tudo que poderia acontecer dentro desse contexto, mas o que chama atenção nessa situação é o Vargas ter exposto, na entrevista que ele deu ao Roger Cazé no Globo Esporte, ter falado a respeito que naqueles dias pós a eliminação, ele se sentia um patinho feio dentro da cidade do Galo. Então mostra o tanto que chateou, o tanto que o clima ficou pesado para esse jogador dentro do Atlético. Então a punição foi uma punição necessária, o Atlético viu isso dessa forma. Acredito que o jogador entendeu também e colocou isso em pratos limpos na entrevista quando ele fala que daqui para frente vai ser uma forma diferente. Ele entendeu tudo o que aconteceu. Ô Vargas, fecha aqui no HG, ô Gutão, por gentileza. Guto, que é nosso personal stylist e personal... Como é que chama? Personal o quê mesmo? Personal style. Não, de... Personal físico. Personal trainer. Ô Vargas, deixa o HG trocar uma ideia com você aqui. Você precisa deixar muito claro o que você quer. O que você quer. Porque se não for, e eu não estou dizendo que é o caso, mas se não for para se entregar ao projeto e levar efetivamente muito a sério o que está, isso vale para você e para todos os outros que estão aí. Procura o Rodrigo Caetano e pede para dar linha. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que eu falo aqui, tem 200 anos. Torcedor, ele absorve qualquer problema, qualquer eliminação, qualquer derrota. Sabe por que ele não absorve? Jogador que não se entrega. Torcedor, meu irmão, quer ver jogador dando carrinha, chegando dura, não perdendo dividida. E o cara que sabe jogar bola, que faça mais do que simplesmente tratar ela com carinho. Então, se você, Vargas, não quer, dá linha. E se o Atlético, viu, Cuca, Rodrigo Caetano, se vocês entendem que o Vargas não é para o projeto, chama a linha e coloca no bonde, irmão. O que não dá é para renova, põe aqui, não joga. Renova, põe aqui, não joga. Renova, paga caro, terceiro reserva. Renova, fica aqui, não joga. Aí escala, o cara entra, trotinho ladrão e etc. Não pode ser assim. Então a coisa precisa. Veja bem, estava conversando agora ali na Roma Ford ali com o rapaz lá da segurança. Ele falou, pô, e o Galo, quase Nilson. E o Galo. Eu falei, meu irmão, a questão é a seguinte. O Flamengo passou por um processo de instabilidade da saída do Jesus. Mas nunca deixou de brigar em cima. Não ganhou. Ela disse, pô, tem que ganhar. Não vai ganhar tudo todo ano. Ganhou com o Rogério. Ganhou com o Rogério. Que eu estou dizendo, não ganhou tudo que disputou. Não. Perdeu mais que ganhou. O ano depois passado do Jesus, não ganhou. Né? Aí ficou um período, tentando se encontrar, trouxe o Dorival e agora começa a entrar numa rota de novo.
Vocês acham que é mais fácil entrar numa rota com o Cuca realinhando, reformando, fazendo todo um processo de mudança ali dentro? Ou vai lá e traz um cara para testar, igual testou o Turco aí? Então, peraí, agora tem que identificar quem quer. Porque quem não quer, aí tem que dar linha. Não dá para ficar aí. O Vargas é um caso desses. O Vargas separou da esposa, os filhos dele foram embora, parece que foram com a esposa lá para o sul. Se você disser para mim que isso não mexe com a cabeça de um profissional, mexe com a sua, mexe com a minha. Quando nós temos problemas pessoais, a gente chega aqui, não é a mesma coisa. Ainda mais eu, por exemplo, chego aqui, se eu tô diferente, os caras, todo mundo fala. É que hoje você tá meio esquisito. E você não rende, velho. Então o Vargas tem os problemas pessoais dele, então que resolva, porque do lado de cá ele precisa entregar mais. Esse time precisa entregar mais. Não acho que é uma desgraceira toda, mas também não acho que tem que seguir disputando uma sexta vaga de Libertadores. Mas você acha que o Vargas não quer? Não sei. Então, porque assim, quando essa ideia que você passa, quando você pensa, se você não quer, vaza. É isso aí. É mais ou menos o que o torcedor fez com ele lá na porta do CT. Mas, né? então, se não quer, vaza. Eu acho que agora a gente vai ter um termômetro disso. Sabe por quê? Porque se ele quiser, ele liga pro teu advogado. Qual é o nome dele? André Freud. Doutor André. Felipe Grossa. Grossa. Doutor Grossa. Não, Grossi. Grossi? É. Doutor Grossi. Freud. Não vou. Dá um C. São dois, pô. Doutor Coisos, é o seguinte, vamos arrumar aí uma confusão aí. Com essas imagens que a gente tem, o Vargas sai de graça. Se ele quiser sair do Galo, hoje ele sai de graça. Agora, se ele ficar, é porque ele quer realizar mais pelo clube. Olha como são as coisas. O Vargas tinha um salário X até a temporada passada. Ele renovou o contrato dele por 2 temporadas e reduziu ali na casa de 20, 25% o salário que ele recebia anteriormente. Pra mim, essa é uma demonstração de quem quer ficar. Ou que não tinha outra proposta, né? Isso. Cara, dá pra conseguir pro Vargas alguma coisa fora daqui? Mas ganhando o que tá ganhando aqui? Dava. Mas ainda você ganha em dólar. Pega um mundo árabe da vida, você ganha em dólar, amigo. O Vargas foi importante pro Atlético na temporada passada. Ele marcou 14 gols. Sim, foi. É um cara importante pro time. Eu também acho. E se tem alguém que não pode ser criticado por estar se posicionando como eu estou aqui agora, sou eu. Porque eu sou um cara que eu defendo. Eu acho o Vargas um baita de um jogador. Mas só uma coisa, HG e Eltim, me incomoda como o torcedor do Atlético, pós-eliminação da Libertadores, tentou buscar e apontar pro Vargas como o principal responsável. Eu também acho que não foi culpa Mas o dele. Galo não direcionou um pouquinho pra isso? Isso que eu ia falar. E aí também tem um problema que no Atlético direcionaram pra isso. Quando você deixa, punido ele, quando você deixa de relacionar o cara e, poxa, faz o que fizeram com ele, a exposição em cima da figura do Vargas ela é muito grande. Então, mas você acha que não foi pro torcedor ver? Mas nesse momento, de certa você forma, coloca tem uma relação. o cara como bode expiatório e aí ele fica o principal responsável por uma eliminação que não tem culpa. E quanta gente errou ali, hein? Quantas pessoas já não falaram? Ele meteu uma bola pro Hulk durante o jogo. Era só o Hulk meter a bola pro gol. E quanta gente errou ali, desde a direção, que demorou pra mandar embora. A direção também vai pro quartinho escuro. Quem perdeu o gol, quem falhou em gol, quem perdeu o pênalti, quem não armou o time bem. Tem um montão de gente então aqui. Vitória de 2-0. É o que eu tô dizendo, só. Ninguém sai ileso, né, Valu? Ninguém sai ileso. Diretoria não sai ilesa, comissão não sai ileso, jogadores também não. Porque quando tomou aquele vareio de bola lá no Maracanã, eu cheguei aqui no dia seguinte e falei, esse tipo de derrota é derrota para mexer vestiário. Tomou um vareio de bola do Fluminense, gente. Vareio. E outra coisa, eu conversei com uma pessoa, esse negócio de conversar com uma pessoa também, mas a gente conversa, o que vai fazer, né, Thiago? A gente fala com as pessoas, né? Mas é um saco isso. Gosta de falar com as pessoas. Que tem uma pessoa do Atlético que me disse que o que o Turco deixou não foi um bom legado. Aí você vai lá e diz assim, mas o aproveitamento do Turco anteriormente era bom. Mas será que se o Turco tivesse continuado não estava igual ou pior ao do Cuca? Diga, Valuzão. Eu concordo 100% com o que disse o Thiago a respeito dessa exposição. Realmente acabou sendo assim, jogado de uma maneira. E vou além, como que é a questão do resultado, né? Será que teria sido feito com o Alan, que teve aquela expulsão da cotovelada, a mesma coisa que foi feita com o Vargas se o Atlético tivesse caído nas oitavas da Libertadores? No jogo de ida ele foi expulso? E aí?
Pensem a respeito. Todo mundo Não, é caladinho. que ele tem que direcionar a pergunta, irmão. Ninguém aqui, só o Elton que vai entrar atropelando e falar o bagulho. Entendeu? Ele tem que direcionar, ele Eu é sou bom o Felipe jornalista. Melo, então você Quer diz, direcionar a chegando pergunta carrinho. para alguém, ô Valor? Sou o Felipe Pro Alê. Melo. Pro Ale, então repita a pergunta pro Ale. Não, porque o Mas eu Alan entendi a também... pergunta. Então, Eu acho que não. Seria diferente. Porque o histórico recente do Vargas indica que ele já não estava entregando tudo que precisava entregar. Ele falou que do ano passado para cá, ele se acomodou. É o que você acabou de falar. Quem já jantou não tem fome, tirando nós três. Quem já jantou não tem fome. Então, é por isso que eu disse aqui, Elton, respondendo a sua pergunta, que você tentou me prender no labirinto do labirinto que o argumento, senhor tá mas não me ensinando, conseguiu. pô. Porque respondendo sua pergunta sobre a questão de se não quer dar no pé, vaza, tá aí a resposta. Se ele falou, não, eu me acomodei. Então é o seguinte, se sou treinador, jogador acomodado, aí, meu amigo, eu me visto de pesolano, jogador acomodado comigo, não. É que ele O não foi o pesolano único, né? tá correto. Jogador que não se mata em treino e que não se mata em jogo tem que sair do time, Mas independentemente o de quem Turco estava seja. acomodado. Opa, o Turco não Thiago. queria confusão. O Turco falou assim: tá acomodado? Quer um travesseiro? Quer pôr aqui, ó. Fica aqui, não vai se desgastar, hein? O Turco era caseiro de todo mundo. Quem mais? Não, eu não sei os outros nomes, mas já há essa identificação, a gente trouxe essa informação aqui. Que quê? há a identificação de que há outros jogadores que se acomodaram no elenco. E se acomodaram bastante depois do que Você quer aconteceu falar na nome, temporada você passada. prefere não expor? É porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu falaria, não tenho problema nenhum com isso. E o próprio Vargas admitiu que ele é um deles, mas existe esse diagnóstico do departamento de Mas futebol, que tem jogadores que se acomodaram depois dos títulos que o Atlético conquistou na temporada passada. Ti, esses caras aí, e é verdade, Titi, que eu chamo ele na intimidade, esses caras são umas máquinas. Os caras são umas máquinas. Se você tem que tratá-los assim, na intensidade que o futebol exige hoje, aí você não vai pegar e vai deixar a máquina ali na rotação qual? Na baixinha? No velocidade 2 do 2, Creu. e depois você vai fazer assim, ele vai pra velocidade 10. Eles têm que nem o Pesolano faz. É no treino. O Pesolano os caras estão tomando banho, ele vai falar assim, esfrega direito isso aí, hein? Não, senão vai ficar sujo. É o tempo... Velocidade, esfrega com mais velocidade. O tempo Movimenta todo- a mão mais rápido. Não, Não, só tô falando aqui, ó. Não, Não, é sério, porque cara, você sabe que é valor. Você sabe que é valor. Curioso, O né? A cobrança do Pessolano é Curioso, insana. Vocês elogiam a intensidade do Pesolano, mas a minha intensidade aqui de pegar e ficar correndo pros lados aqui... sentiu, hein? Mas Sentiu, hein? Mas é que você Não, não é. vocês estão Mas é que você malvadinhos. não é Mas sabe o que obediente é curioso? taticamente. Aí que tá a diferença. Mas sabe o que é curioso? Elogia-se a intensidade, tem que colocar quem tá treinando bem, mas o nosso querido Elton... Não, chegou pra mim titular. Ué. Opa, quê? Thiago, não dá Chegou- só pro chegou Elton, pra que mim? Isso é meu também. Eu vi essa carapuça junto com o Bacana. Elton. Tô com você. Bacana. Agora Então, já pegou o Homem-Aranha chegou em aqui. titular. com você. Não tá com fome, não, porque jantou cedo, né? Chegou em titular. Essa é nova, né? Então De não jantar precisa de cedo. intensidade em treino, não precisa nada. Chegou, toma esses aqui, ó. caras que estão chegando, eles chegam com muita vontade de mostrar. Amigo, e aí, além de vontade eu chegar também com tenho, muita então vontade de titular, mostrar, né? são Qualidade. jogadores que têm uma qualidade muito acima de quem está no elenco. Eu sei de quem que você está falando. Nós falamos que o Lincoln seria titular no lugar do Edu. E ele será. Não, serve pra qualquer e ele jogador. Será. Serve pra e qualquer ele será. jogador. Quer apostar comigo também? Não, o Ale, quero já postei apostar, com o Ale eu só aqui tô hoje. falando, serve pra qualquer Se jogador. quiser apostar tem comigo que e com o chegar, Elton, nós vamos treinar, apostar mas junto. vocês chegam pra ser titular. Que história, hein? Não precisa de ter treino no A time gente, seu, não, a gente aposta na qualidade da Vocês vão lá, pega o nome e tem coloca. jogador que A gente chega dá uma pode. camisa. A gente Eu não vou pode. lembrar um jogador. Não, mas peraí, só um parênteses. A gente não pode simplesmente achar que é só a intensidade. Existe também um segundo ponto, que é a qualidade. E o jogador que tem qualidade, ele naturalmente passa por aquele que tem qualidade inferior a E ele. quer que eu te meta uma agora? Vem. Que de um jogador que é muito criticado pela torcida do Atlético, mas é um cara, bicho, que não falta luta. Ele não pipoca em jogo nenhum. Ele quer a bola, ele aparece, ele dá opção. Só que ele tem as limitações, mas as pessoas o criticam muito. O Ademir. O Ademir não pipoca, não pipoca. Ele quer o jogo, ele desloca, ele pede, ele tenta, mas ele erra, velho. Mas é isso. Falta talvez um Ele pouco mais tem de qualidade. limitações. Só que, por exemplo, quando eu vejo um jogador dando trote ladrão dentro de campo Miguel. e vejo o Ademir entrando e querendo o jogo, eu falo, cara, todo mundo tem que ser meio Ademir, sabe?
Eu não posso olhar para eu não posso olhar para um time, isso vale para qualquer time. Você pega o comportamento do Atlético contra o Palmeiras nos 2 jogos, mas principalmente no primeiro aqui, e pega contra o Goiás, não é uma diferença abissal de comportamento. E isso, para mim, passa muito por uma questão psicológica também, sabe? Não dá para escolher jogo. Mas é que não escolhe inconscientemente, me parece que acontece. O que tem que o Atlético fazer para mudar para jogar contra o América, hein, Ioiô? Posso só colocar uma... obediência tática. Só fazer uma Por colocação. isso que é criticado pela torcida. Ele é muito intenso. Não é porque o Valu falou do chegar e jogar. E ressentido, Eu vou dar um Valu. exemplo de um jogador. Ressentido. Eu vou falar de um jogador que se tornou histórico no Atlético, chegou numa sexta, não foi nem apresentado, já chegou, treinou, assumiu a titularidade no domingo e nunca mais saiu dela. Não, mas Pierre, você espera. tá falando de outro cara. Pierre, chegou, não foi apresentado. Ele não teve aquele negocinho de vestir a camisa, de levantar a camisa na sala de imprensa. Chegou, jogou, assumiu a titularidade, saiu do Atlético como um ídolo, como vencedor e não teve segundo treino. É o primeiro treino, na sexta-feira, ficou na concentração no sábado, jogou no domingo e nunca mais saiu. Então tem um jogador que chega e joga. Existem casos de necessidades. O Neto Moura chegou e jogou também na estreia. O Cruzeiro necessitava. É diferente, de merecimento. Existem casos e casos. Bruno Rodrigues também foi. Embora eu discorde um pouco do pensamento do Valu, Então, nesse caso eu vou defendê-lo. Não, porque, por exemplo, eu acho que no caso que a gente sempre fala, a gente tá falando do Atlético, mas no caso que a gente sempre fala, que é do Edu e Lincoln, eu acho que o Lincoln tá num patamar alguns degraus acima do Edu. Em termos de qualidade mesmo. Sim. E ele vai naturalmente conquistar a titularidade. Vai ser natural que isso aconteça. Ele é melhor jogador do que o Edu. Mas enfim, voltando a isso, sobre o Pierre especificamente, tem um contexto geral. O Atlético naquele momento não vencia ninguém. Era um Atlético do Cuca, inclusive, na época, a primeira passagem do Cuca pelo clube. 7 derrotas. E ele não vencia time nenhum do futebol brasileiro. E aí chega o Pierre, ele precisava urgentemente de um primeiro volante, não tinha ninguém com essa característica no elenco. O Pierre chega e joga muita bola. Eu acho que a situação do Cruzeiro, só para fazer uma meia-culpa não, um papel de advogado do Valu nesse caso aqui, o Valu tem um pouco de razão nesse sentido, porque o Cruzeiro não precisa de jogadores que cheguem e se tornem titulares imediatamente, como aquele Atlético precisava. Sim, agora respondendo o Everton, que ele perguntou a respeito do Atlético para domingo. Faz tempo, né? Mas Bota o eu na bola ali, bicho. Não tem como mudar, não. Bota o eu na bola. Eu já vou falar rápido. Eu não mudaria, eu manteria o time que mas eu queria enfrentou que o você Goiás. emendasse, para você falar se o Atlético precisa mudar em algum ponto e se o América também precisa ter alguma mudança. É o podcast. Impressionante. É o podcast dele. Qual é o nome do podcast? Não para. Bora pra resenha. Bora pra resenha. deve O convidado ainda não falou. Tá na edição 20. O convidado, não teve nenhum convidado que conseguiu falar. Isso deve estar Posição comendo pegando meu farinha. bem aí. Não tem nem condição, não. É louco. Né? Eu perdi teu Não, eu perguntei. O que você identifica que o Atlético precisa fazer de mudança para o time de domingo contra o América e o América diante do Atlético? O Atlético é atitude. Eu acho que é a forma que o Mantém a Atlético mesma tem que base. entrar. Pra mim é o time que jogou contra o Goiás. Tô com você. É o time que jogou contra o Goiás. E já o América é manter essa força que tem sido mostrada nas partidas anteriores, que pode sim aprontar pra cima do Atlético. Vem cá que eu vou falar do América daqui a pouco, mas agora